E aí, depois de toda essa história que eu te contei, dá uma olhada no Haddad aqui, ó. Haddad defende que o Brasil agregue valor a minérios cobiçados pelos Estados Unidos. Ah, desculpa aí, o rei do camarote. Vamos agregar valor ao minério? Você quer o jeito mais eficiente, o jeito mais moral, o jeito mais inteligente, o jeito mais justo de você valorizar o minério brasileiro? Você quer o melhor jeito possível para você valorizar o minério brasileiro? Você cria uma indústria brasileira para usar esse minério. É isso que você faz. Em vez de você pegar sua matéria-prima e entregar de joelhos pro resto do mundo, o resto do mundo, pega minha matéria-prima aqui, meu, e faz alguma coisa que depois eu vou ter que comprar de você muito caro. Em vez de você ser burro desse jeito, você cria uma indústria e você utiliza a sua matéria-prima. Só bom, já que eu tive a sorte de ter esses minérios no meu território, eu vou usar esses minérios. Mas o Brasil é incapaz. O Brasil é composto de pessoas muito incapazes. Nós somos um país que a gente não se entende enquanto povo. A gente não sabe para onde a gente quer ir. E a gente faz o quê? A gente entrega as nossas riquezas para o exterior. Aí pega um tonto desse, professor, hein? Professor do INSPER, tá? Professor do IBMEC, tá? Ministro da Fazenda, ex-prefeito de São Paulo. Pega um tonto como esse. A Haddad defende que o Brasil agregue valor a minérios cobiçados pelos Estados Unidos. Cara, é uma piada isso daqui, velho. E o cara tá lá, todo bem vestido, falando isso de forma séria. Olha, eu acho que a gente tem que fazer com que o minério tenha um valor agregado, né, para os Estados Unidos, não é mesmo? Turn your ideas into videos. Go to artlist.io and get everything you need, all in one place. Music recorded by real artists. Stunning visuals produced to empower your stories. Sound effects created with attention to O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o Brasil precisa buscar meios de agregar valor aos minérios críticos e às terras raras. Ele defendeu que o país abandone o padrão de exportar commodities de baixo valor. A declaração foi dada durante a sessão de comissão mista no Senado Federal que analisa a medida provisória 1303/2025 que implementa ações inicialmente alternativas ao aumento de imposto sobre operações financeiras IOF e ajustes relacionados aos gastos públicos. Os minerais críticos e estratégicos como lítio, nióbio e terras raras, né, o tal do Rutherfórdio e o, como é que era outro? O Cúprio, né? São cobiçados pelos Estados Unidos. O governo norte-americano já solicitou que tem interesse em fechar acordos com o Brasil. Em algum momento, a medida chegou a ser ventilada com uma forma de reduzir as tarifas unilaterais de 50% sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos. Na sessão, Haddad reforçou a necessidade do governo brasileiro firmar parcerias e acordos de cooperação técnica com os parceiros comerciais, como os próprios Estados Unidos e a China e a União Europeia. Haddad ressaltou que a turma fica de olho no território nacional. Devido à grande quantidade de minérios críticos no solo brasileiro, temos que pensar uma forma de agregar valor a esse minério. E eu vou te falar uma coisa. As terras raras, especificamente, né? Quando você vende ela de forma bruta, você vende ela muito mais barato do que ela realmente vale. Se você refinar as terras raras, eu estou falando de uma cadeia primária, né, de produção, isso não é uma coisa rebuscada. Você consegue agregar muito valor nisso. É como se eu vendesse para você, eu vou dar um exemplo. Como se eu chegasse para você e falasse assim, cara, eu trabalhei com sucata há muitos anos. Eu vou te vender essa sucata mista aqui. Então, a sucata de um carro. A sucata de um carro vale nada. Estou dando um exemplo. Na época que eu trabalhava com sucata mista era 15 centavos o quilo. Eu nem sei quanto está hoje, mas sucata mista era 15 centavos o quilo. Se você separava, se você pegava um carro, tirava o vidro, tirava os pneus, tirava os plásticos, tirava os tecidos, você tirava e deixava só aquela sucata, você vendia ela a 30 centavos. Você dobrava o valor daquela sucata. Se você tinha um shredder, o shredder é um negócio que você joga a sucata dentro e ela pica aquilo ali e ela, depois de triturar, ela usa um super imã e um ventilador para separar as partes metálicas. Então imagina que você pega um carro, você joga ele dentro desse shredder, esse shredder ele tritura tudo e aí tem um super ventilador de um lado e um imã do outro. Então o ventilador sopra as coisas que não são metálicas para um lado e o imã suga o que é metálico para o outro. Então você separa aquilo, você separa só o que é ferro e ele já está triturado, pronto para derreter. Eu não lembro agora, mas é como se você vendesse assim, você vende a 70 centavos o negócio, 80 centavos, você quadriplica o valor daquilo que você tem.
Tá? Só que você tem que fazer um investimento. Você vai gastar energia, você vai ter pessoal, porque você vai ter que ter um shredder para separar aquilo que é bom. Tá? E aí, meu irmão, a terra rara é quase como se fosse isso. Se você vende um minério, tô dando um exemplo besta, você vende a 15 centavos. Né? Se você refina esse minério, você pode vender a R$1. Você ganha muito mais dinheiro se você refina. Qual é o grande problema do refino de terras raras? O grande gargalo do refino de terras raras não é nem complexidade industrial, é o consumo gigantesco de energia. Eu não sei se vocês sabem, né? Por exemplo, como é que você faz alumínio? Alumínio você pega, acho que é a bauxita, eu tô falando, é a bauxita que tem alumínio? Eu acho Vê que aí. Você pega um minério que é óxido de alumínio, tá? E o óxido de alumínio, você derrete ele, e você separa o alumínio das outras impurezas. Isso é a bauxita mesmo, né? Isso é muitíssimo trabalhoso. E o alumínio especificamente é mais trabalhoso, por quê? Uma brevíssima aula de química aqui. Os metais, eles querem oxidar, eles querem perder elétrons, certo? E o oxigênio, ele é muito eletronegativo. O oxigênio, ele quer ganhar elétrons de qualquer jeito. Então, quando um átomo de oxigênio encontra um metal, tipo um ferro da vida, ele rouba o elétron do ferro com muita facilidade. Por isso que a ferrugem, que é o óxido de ferro, você pega um ferro, você corta ele, você lixa ele, você vê o ferro ali brilhante, bonito, você deixa ele no tempo, em pouco tempo você olha, ele já está enferrujado. O que é aquilo? É o oxigênio roubando o elétron do átomo de ferro. Certo? Existem algumas formas de você proteger isso, né? Você põe metal de sacrifício, que é um metal que perde elétrons mais fácil, etc. Tem uma série de formas de fazer isso. Inclusive aquela grande ponte, acho que é de São Francisco, eles usam metal de sacrifício, eles usam zinco, não é zinco, não lembro agora os metais que eles usam para que o oxigênio roube o elétron do outro metal e não do ferro, e aí a ponte não enferruja. Enfim, o que acontece? Você tem então isso. O óxido de alumínio, o alumínio, ele perde elétrons para o oxigênio mais rápido que o oxigênio. Aí você fala, mas por que eu não vejo o alumínio enferrujar, entre aspas? Porque o óxido de alumínio, e isso é um problema e uma solução, o óxido de alumínio, ele é muito mais, ele não é quebradiço, ele não é aquela coisa alaranjada que você vê, ele é firme. Então quando você vê um alumínio, quando você olha um alumínio, você não está olhando alumínio, você está olhando óxido de alumínio. Se você pega uma barra de alumínio e quebra ela, plau, em poucos segundos, aquele alumínio que estava exposto ao ar, você olha, ele se transforma em óxido de alumínio e você nem percebe, porque ele é rígido, ele é muito parecido com o alumínio normal. Por que eu estou dizendo isso? Você tirar o oxigênio, você tirar o alumínio do minério bauxita é muito, muito custoso. Ele custa caro. Ele é ele demanda muita energia. O que o Brasil fez? O Brasil desenvolveu uma indústria para isso. Então a gente vai lá e a gente faz isso. A gente vai lá e a gente... e assim, é uma indústria muito bonita de ver. Assim, cara, é a coisa mais linda. Você vê aqueles minérios derretendo, tá, você separando. Nas terras raras é ainda mais custoso. É ainda mais... É uma demanda energética muito grande. Então, para refinar terra rara, teria que fazer um planejamento industrial de aumento de infraestrutura, de geração e distribuição de energia, para que você, a níveis estratosféricos, consuma essa energia no refino de minérios de terras raras. Aí eu pergunto para você, você acha que num país onde você tem a justiça trabalhista mais cara do mundo, você tem 90% dos processos trabalhistas, você tem ministro do TST comprando Lexus de 350 mil reais, comprando sala no aeroporto de Guarulhos, de Congonhas, de 1,5 milhão de reais. Você acha que este país vai desenvolver a sua indústria energética para desenvolver uma indústria de refino de terra rara? Você acha que isso vai acontecer? Eu vou te falar, não, isso não vai acontecer. Nós não vamos conseguir fazer isso. Porque se lá atrás, quando a gente ainda não tinha essas leis trabalhistas, quando a gente ainda não tinha essa carga tributária, quando a gente ainda não tinha essa complexidade de gasto público que nós temos hoje, nós mal e mal desenvolvemos indústria petrolífera, indústria automobilística. Você acha que hoje, em 2025, com a gente gastando mais de 40% de tudo que a gente arrecada só para funcionar a máquina pública, sem contar os gastos, né, ordinários com educação, etc, etc, você acha que nós vamos desenvolver toda uma indústria nova de energia, de refino de terras? Nós não vamos. Então, quando um lixo como esse
fala um negócio desse, não tem como discordar. Você fala, realmente, a gente precisa agregar valor nas terras raras. Só que nós não vamos conseguir. Num país que não faz a sua lição de casa, mas tem Erika Hilton querendo passar PEC 6x1 com erro de matemática na proposta, você acha que você não vai ter. Num país onde o Lula se atrapalha, toma um tarifaço, fala, não, vamos criar um pacote de 30 bilhões aqui para salvar o agro. Você acha que você não vai desenvolver a indústria. Entendeu? Então eu sei que o corte aqui é chato. Ô Léo, corte aí, ó. Eu sei que isso aqui é um assunto mais técnico, mais chato, mas é necessário que você entenda. Entendeu? É necessário que você entenda isso. Né? Like na live aí, lindo. Nossa, que saco esse nariz. Like na live, ativa o sininho pra não perder nada, se inscreva no canal e sim, eu voltei. Vamos lá? Vamos? Vamos ver. Aí vai. É impressionante. O senhor Gastos, né? O senhor que aumentou em 50% ITBI em São Paulo, o senhor que está anunciando aumento de imposto no IOF, o senhor que taxou blusinhas da Shein, agora dá essa declaração aí. Dá uma olhada aí, ó. Apesar do teto de gasto. E uma das razões para isso é porque não adianta limitar a despesa primária se nós não limitarmos também o gasto tributário. E o gasto tributário no Brasil, ele aumentou de 2% para 6% do PIB. Então, ao longo dos anos, foi se criando brechas na legislação e de parte a parte, isso não é apenas o Congresso Nacional, o Executivo também foi criando brechas na legislação que fez com que o gasto tributário, senador Renan, se elevasse de uma forma absurda, a ponto do Congresso Nacional aprovar uma emenda constitucional determinando a redução do gasto tributário. Então, é um comando, não é um arcabouço fiscal apenas, há um comando constitucional dizendo que o gasto tributário tem que ser reduzido gradualmente. Esse mandamento não foi levado a sério até aqui, né? Mas nós resolvemos enfrentar esse desafio com dois objetivos muito transparentes. Vamos ver. O primeiro é equilibrar as contas e o segundo é fazer justiça tributária num país que figura entre os 10 países mais desiguais do mundo. Vamos lá. Ô lixo, você está falando de equilibrar as contas públicas desde antes de você ser ministro da Fazenda. Ele está falando disso desde a campanha, velho. É ridículo isso. É ridículo isso. E aí, quando você tem o Kim Kataguiri querendo buscar onde cortar gasto de forma corajosa, indo para cima inclusive dos super privilegiados, o governo não apoia essa medida, mas mesmo assim o Kim Kataguiri sozinho consegue. Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. Sem apoio do PT, deputado consegue assinaturas para PEC anti-privilégio. Deputado Kim Kataguiri conseguiu as 171 assinaturas mínimas para PEC que acaba com privilégios do funcionalismo público, mas PT não apoiou. Então, quando a gente fala de cortar gastos, vamos cortar super salário de juiz? Vamos cortar férias de 60 dias para membros do Ministério Público? Vamos cortar esse absurdo que é Tribunal de Justiça comprar carro de 350 mil para mais de 26 ministros? Vamos cortar isso? Aí o PT não apoia. Aí vai o Haddad com essa cara de pau, fala, não, a gente tem que ser mais responsável com o gasto tributário. Pelo amor de Deus, cara. Assim, as pessoas não conseguem enxergar o mínimo, né, de contradição na realidade do que esse cara fala, do que ele faz. Cara, assim, é muito... Novamente, a contradição ela é primária. Nós nem estamos falando de um xadrez 4D, é muito simples. O cara chega assim, temos que gastar menos. Não apoio essa PEC que acaba com super salários. Pelo amor de Deus, cara. E detalhe, o Lindbergh Faria no debate com o Kim falou que era a favor e que ia começar com a bancada exatamente, tem mais, é muito bem lembrado. O Lindbergh Faria, no debate com o Kim com o Vilela, afirmou, fez um compromisso com ele que ia pôr o governo, porque o Lindbergh Faria, que é tem que tomar cuidado, um suposto corrupto, né? É um dos caras que mais tem inquérito parado no STF, líder do governo do PT, não admira ninguém, para surpresa de 0 pessoas, um suposto corrupto como líder, né, da maior quadrilha do Brasil, que é o PT, na Câmara, afirmou pro Kim Kataguiri que ia colocar o governo para apoiar a PEC dele.
E não cumpriu. Mais uma vez, que aliás tem que ter um corte do Kim Kataguiri falando, e aí, meu? Ó, Léo, outro corte aqui, ó. Importante. Lindbergh Faria, põe o trecho do Lindbergh Faria aqui prometendo pro Kim que ia apoiar a PEC anti-privilégio. O Kim conseguiu sem apoio do governo. E agora? Vamos passar isso? Vamos acabar com o privilégio para que o Haddad, né, tenha um pouquinho de coerência no que ele fala e no que ele faz? Aí não quer, né? Sabe por quê? O PT não pode cortar super salário de juiz, o PT não pode cortar privilégio da elite do funcionalismo público, porque todos eles são corruptos, estão nas mãos desses caras super privilegiados. Entendeu? É por isso que eles não fazem isso. Vamos lá?